Ora bem, primeiro um dicionário. Eu sei que a nossa pátria é a língua portuguesa, como dizia o Fernando Pessoa, mas sabemos que nós temos palavras diferentes para as mesmas coisas. E, portanto, se eu, durante a minha conversa, falar em alguns destes termos que vocês veem aqui, saibam que na UEB ou no Brasil querem dizer outra coisa. Para nós, pioneiro quer dizer caminheiro, é a nossa quarta secção. Secção, nós chamamos de secção, é aquilo que vocês chamam ramo. Equipe é uma patrulha de pioneiros, de caminheiros, nós chamamos de equipe, ou agora tribo. Clã é igual, e para nós, aquilo que vocês chamam de escotista ou dirigente, segundo sei, são os adultos mais das estruturas, é isso. Para nós, chefe ou dirigente é todos, quer trabalhem com os miúdos diretamente, ou neste caso com os pioneiros, quer que trabalhem nas estruturas regionais, etc. Só para, se eu me usar estes termos, não achem estranho. Então, vou-vos falar do CNE, que é o que eu conheço melhor. Primeiro, um contexto. Vocês sabem mais ou menos onde é que é Portugal. Portugal é um país muito pequeno. Como vocês veem ali, tem 10 milhões de habitantes. Exatamente. Portanto, é mesmo uma coisa muito pequena. Para vocês verem a dimensão. E porquê é que eu estou a dizer as coisas que eu vou... E, portanto, é preciso ter alguma cautela naquilo que eu vou dizer. E por isso é que eu estou aqui a apresentar estas considerações. O país, no CNE, o país escotista está dividido em 20 regiões, 18 no continente e mais 2 numas ilhas que nós temos, na Madeira e nos Açores, e, portanto, cada região, cada distrito é o correspondente, mais ou menos, aqui aos vossos estados, suponho eu. Vocês, dentro dos estados, acho que têm também distritos dentro de cada um, segundo sei, não é? O número de escoteiros que nós temos em Portugal são 72 mil, mais ou menos, no CNE, portanto, a Associação do Venho, e mais ou menos 13 mil na outra associação, portanto, estamos a falar de 85 mil, menos que no Brasil, se bem que nós só temos 10 milhões de pessoas, não é? Portanto, temos essa vantagem. E, portanto, para terem uma ideia do que é que estamos a falar, qual é o universo que estamos a falar. Portanto, só para sublinhar, há coisas que eu vou falar e soluções que eu vou falar que funcionam connosco, vocês aqui possivelmente seria mais difícil. Também dizer-vos que no CNE os ramos são divididos em 4, vocês não veem muito bem, em 4, ou melhor, os escoteiros são divididos em 4 ramos: lobitos, exploradores, pioneiros, que é a terceira secção, os adolescentes 14, 18, e caminheiros. Portanto, começam mais ou menos aos 6 e têm 4 anos por cada um dos ramos, até chegar ao último, que é da quarta secção, que tem os tais entre os 18 e os 22 anos, mais ou menos. E em Portugal, e no CNE, só se pode ser escotista a partir dos 20 anos. Para baixo disso, não. Então, só para terem uma ideia, e esta é uma daquelas coisas que é raro, eu sei que é raro até no mundo, que é a percentagem de adolescentes e jovens adultos que nós temos no programa. Aquilo que vocês veem aqui é a distribuição só dos jovens. Portanto, ou seja, tirei os escotistas, portanto, tudo o que é os membros jovens que estão no programa, beneficiam do programa, esta é a... E, portanto, os caminheiros ou os pioneiros representam 13% desses jovens, os outros, dos 14 aos 18, vocês chamam séniores, representam 27%, ou seja, adolescentes e jovens adultos, mais ou menos a percentagem de membros são 40%. Isto é uma coisa muito rara, na Europa é muito rara, porque há uma grande tendência de infantilização do movimento. É muito fácil atrair e reter lobitos e escoteiros, mas quando começa a entrar nos séniores e nos pioneiros, fica mais difícil. E, portanto, esta é, digamos, uma das características que é interessante e que, se calhar, é uma das razões porque faz sentido eu estar aqui a partilhar convosco. E, portanto, estou aqui, e isto acontece já há muito tempo, não é só de agora. A evolução dos últimos 10 anos, os números vêm-se mal, mas a evolução dos últimos 10 anos vê-se que, de facto, tem estado mais ou menos estável
e com uma tendência de crescimento nos últimos anos, quer no ramo pioneiro, quer no ramo sénior. Eu estou a apresentar estas duas ao mesmo tempo porque parece-me que nós não podemos pensar no ramo pioneiro sem pensar no outro ramo anterior, sinceramente. E, portanto, da mesma maneira que também temos que pensar no que é que pode acontecer a seguir. Portanto, trabalhar com o ramo pioneiro não é suficiente só olhar, ter uma visão estreita apenas nesse ramo. E essa a percentagem daquilo que representa no efetivo total dos jovens também tem vindo a ser mais ou menos estável. Em 2007 os pioneiros representavam 14%, hoje em dia representam 13,2%. Foi descendo e nos últimos 3, 4 anos começou a subir outra vez e lá em cima temos a linha correspondente aos dois ramos, séniores mais pioneiros. Da mesma maneira, tem vindo também mais ou menos estável e crescendo nos últimos anos também. E este é o efetivo absoluto de caminheiros, de pioneiros, que andam à volta hoje em dia de 7 mil e tal, não é muito diferente daquilo que vocês têm, acho que são 4 mil, ouvi há bocado, mais ou menos 4 mil e pouco. E portanto lá não somos muito mais, somos o total efetivo, a percentagem é que representa mais, não é? Porque vocês são 104 mil, segundo eu ouvi, e nós somos 72 mais ou menos. Portanto, há um peso enfim, interessante, não é muito bom, não é ideal, mas é um peso interessante de conseguir reter esta faixa etária. E depois, como eu dizia, também a questão dos membros adultos, porque às vezes, primeiro sublinhar aqui uma ideia que já foi dita aqui várias vezes de manhã e que eu assino por baixo, que é, nós nos pioneiros não estamos a formar futuros escotistas, não é a ideia. Aliás, no movimento escoteiro nós não formamos dirigentes, o que nós formamos são pessoas, são cidadãos ativos. Alguns deles escolhem ser ativos dentro do movimento, outros escolhem ser ativos fora do movimento. Impecável, é igual. E, portanto, alguns deles ficam, ainda bem para nós, outros não, excelente também. O valor é igual, ou se calhar até é maior, porque nós aqui já sabemos o que é que vamos encontrar, é tudo muito mais aconchegado, mais confortável, e lá fora se calhar é mais difícil. Portanto, sublinhar esta ideia que já falaram aqui várias vezes. Mas o que é verdade é que há uma correlação. Muitas das pessoas, como vocês viram no inquérito que fizeram aqui no Brasil, muitos dos pioneiros têm intenção de continuar. E, portanto, há muitos que continuam de facto. E, portanto, haver um ramo forte, o último ramo, obviamente que ajuda a haver mais escotistas no futuro, naturalmente. E, portanto, como veem, nós não temos falta de adultos. Algumas pessoas dizem, alguns deles são fictícios, porque têm lá o nome, mas não aparecem. Pronto, isso deve ser um fenómeno que acontece em muitos sítios. Talvez aqui não. Mas lá o que é verdade é que o número de adultos vai subindo e o número de caminheiros, portanto dos vossos pioneiros, também ultimamente vai subindo um pouquinho. Deixem-me amassar-vos com um bocadinho de história. Como é que evoluiu aquilo que é o nosso trabalho com os pioneiros? Até os anos 90 era a abordagem tradicional. Dos 18 aos 25 anos, íamos buscar aquelas referências todas clássicas da cavalaria e dos cavaleiros, etc. e tal. Eu sei que vocês ainda têm algumas destas práticas aqui. O quê? Não. A abordagem era tradicional, portanto, muito buscando era a fraternidade do ar livre do serviço, como Baden-Powell começou por definir o último ramo, não é? Os rovers eram a fraternidade do ar livre do serviço, e basicamente o que havia em Portugal aquilo era uma espécie quase de um clube, eram umas pessoas que nem sequer, enfim, havia um dirigente nomeado, havia um escotista nomeado para ser o chefe do clã, o mestre, como vocês chamam, mas normalmente era até o chefe do grupo local, portanto não havia o grande investimento, digamos assim, em haver um adulto que acompanhava o trabalho dos caminheiros, e portanto eram um pouco deixados, como eram adultos, eram um pouco deixados ao seu critério. E portanto havia atividades mais sociais, havia atividades muito de ação, de escalada, de caminhadas, havia um conjunto de atividades muito pouco ligadas entre si.
eram interessantes, mas eram um pouco estruturadas. As pessoas juntavam-se e decidiam, no próximo fim de semana vamos fazer não sei o quê. E, portanto, era quase auto-organizado. No início dos anos 90, a Associação decidiu renovar toda a sua oferta de programa e então aí, pela primeira vez, decidiu-se dizer assim, não, vamos encarar os rovers, os caminheiros, como uma secção como outra qualquer. E, portanto, aquilo que nós vamos construir de proposta educativa para os lobitos, para os escoteiros e para os séniores e etc., tem que ser também para a quarta. E, portanto, a nossa oferta educativa enquanto associação vai dos 6 aos 22 anos. E, portanto, vamos encarar isto com a mesma seriedade com que fazemos quando começamos nos lobitos. E o edifício, a arquitetura pedagógica da associação tem que fazer todo o sentido desde o princípio até ao fim. Mesmo que, nós sabemos, há muitos jovens que não começam nos lobitos e vão até ao fim, não é? Entram nos escoteiros, ou outros nos séniores, seja o que for. Mas há aqui uma constância. E, portanto, houve uma preocupação de manter alguma homogeneidade, do princípio ao fim. E, portanto, havia uma proposta muito particular para a quarta. E havia um lema, porque na altura, desculpem, há ali uma coisa que eu não disse, que havia muitos jovens adultos que eram chamados para servir nas secções. Como não havia dirigentes suficientes, muito cedo eles eram chamados, e como não havia, se calhar, uma oferta muito estruturada, eles eram chamados para começar a trabalhar com os mais novos, nos lobitos, etc. E, portanto, isso era o que existia na altura. Ora, quando nós passamos para esta fase, havia uma frase que nós usávamos muito, que era, deixem os caminheiros ser caminheiros. E, portanto, houve quase uma defesa feroz de dizer, não podem desenrascar o trabalho de outras secções. Deixem primeiro fazer o seu trabalho aqui nesta secção e depois, só depois, quando muito podem lá ir de vez em quando, mas não é o seu trabalho principal. E, portanto, houve uma defesa muito feroz, como eu dizia, de manter esta ideia de que há um espaço onde os jovens adultos podem desenvolver atividades. E, portanto, havia essa tal continuidade educativa e na quarta secção, portanto, nos rovers, começou a ter então alguma estrutura, ou seja, em vez de ser só um conjunto informal, um espaço informal onde os jovens adultos vinham e se combinavam umas coisas de vez em quando, deu estrutura ao tipo de atividades. E o que aconteceu foi, vamos ler o método escoteiro aos olhos daquilo que são os jovens adultos, vamos adaptar os diferentes elementos do método escoteiro, a lei, a promessa, as equipas, o aprender fazendo tudo aquilo, os elementos que nós já conhecemos. Vamos ver como é que isto se adapta a esta quarta secção. Inclusive a presença do adulto. Então aqui foi muito forte a ideia de que isto tem que ter um chefe. A nossa relação pedagógica, o nosso trabalho pedagógico e educativo pressupõe a existência de um adulto. Obviamente não vai ter o mesmo tipo de trabalho que tem um chefe de lobitos, mas tem que haver um adulto por ali. E, portanto, houve uma aposta muito grande em valorizar o papel do adulto. Quais eram os principais elementos desta proposta de pioneiro, de caminheiros, de rovers? Primeiro, é uma aposta muito no desenvolvimento pessoal, ou seja, o tempo que se passa nos caminheiros é um tempo em que as pessoas crescem. E nós temos que proporcionar ferramentas para as pessoas crescerem. E, portanto, havia um progresso pessoal, continuava na mesma o progresso pessoal, mas com provas que eram estabelecidas iguais para todos. Já vamos ver que isto não é agora, já não é assim, mas na altura era assim. No tempo anterior eram as provas primeira classe, segunda classe, terceira classe, como vinha do tempo do Baden-Powell, suponho eu. Portanto, aqui já fizemos um rearranjo diferente. Introduzimos uma ferramenta, que eu acho que vocês têm alguma coisa parecida, que nós chamávamos o projeto pessoal de vida. A ideia era que cada caminheiro tomasse um tempo para pensar o que é que eu quero fazer da minha vida. Não no sentido muito dramático de dizer eu quero ser engenheiro, não é isso. É dizer assim, o que é que eu pôr as pessoas a pensar e que a vida não fosse só vivida mais ou menos assim, sem qualquer tipo de critério, mas que as pessoas dessemos às pessoas a rotina de pensar o que é que eu quero fazer daqui a um ano, daqui a 5, se calhar. Hoje já sabemos que não podemos planear há muito tempo, porque o mundo muda com muita facilidade, mas o que é dar as rotinas às pessoas de pensar naquilo que é o seu futuro. Portanto, o projeto pessoal de vida dava era uma ferramenta, uma ferramenta muito prática,
que encorajava as pessoas a fazer isso. E depois, a cerimónia da partida, que eu penso que vocês também têm, esta ideia de dizer que isto é um princípio e tem um fim. A essa altura, todas as experiências que era suposto viver dentro do movimento estão vividas e, portanto, é tempo de fazer outras coisas. É tempo de, como dizia antes, de ser o tal cidadão ativo e enfim, fazer outras coisas diferentes. Depois, havia além da dimensão individual, havia uma dimensão de grupo muito importante. A dimensão do clã, mas também das equipas. Nós continuávamos a manter, eu sei que vocês aqui acham que não têm, mas continuávamos a manter a estrutura da equipa, a patrulha, grupos de 5, 6 pessoas, que são a patrulha, e um grupo de 2 ou 3 patrulhas faz o clã. E, portanto, mantivemos essa estrutura na mesma, e a estrutura clã, que é uma estrutura local, é eminentemente local. Portanto, cada grupo local tinha um clã. E cada clã deveria, no início de cada ano, estabelecer a sua carta de clã, ou seja, as regras que eles próprios estabelecem para si próprios, regras de funcionamento. E quem trabalha em envolvimento dos jovens sabe que isto é uma coisa fundamental. Quem estabelece as regras de um grupo de jovens adultos tem que ser os jovens adultos. Portanto, não é só que vem alguém com a minha idade, não é, sem cabelo, que vai lá dizer, não, a partir de agora isto passa a ser assim. Se as regras vierem do interior dos participantes, elas são mais facilmente aceitas por todos. E, portanto, a ideia era que a carta de clã fosse, por um lado, o funcionamento do próprio grupo e os objetivos que nós queríamos que o próprio grupo atingisse. Depois, há aqui uma mudança enorme. Recordem que estou a falar de uma associação que é católica, que isto vinca muito algumas das opções que nós fizemos, foi o abandonar tudo que é a mística da cavalaria, etc., e focar numa outra figura, que isto é um conceito um pouco sexista, eu sei, do homem novo. Mas nesta perspectiva de o que é o homem novo para nós? É a pessoa que se reinventa a cada dia, que é diferente daquilo que se calhar é a grande parte das pessoas e que todos os dias se reinventa, todos os dias tenta tornar o mundo melhor. O Cenáculo, como disse, é um fórum de caminheiros que nasceu em 2001, que basicamente foi inspirado no facto de haver um fórum ao nível mundial e que nós pensámos, porque é que nós não podemos ter um fórum também ao nível da nossa associação? Vamos experimentar. E na altura pedimos a uma caminheira para dizer, Rita, tenta lá montar aí uma coisa. Não podíamos ser nós a organizar, não é? Estavam a ser incoerentes, nós queríamos ter um fórum de caminheiros para caminheiros. E, portanto, não eram os dirigentes que estavam a organizar. E, portanto, começou a primeira reunião com 30 pessoas, 30 caminheiros, que nós chamámos, e hoje em dia, aquilo depois pegou fogo, ao longo destes anos todos, além de haver um cenáculo do nível nacional, que é um fórum onde eles discutem temas dos jovens, temas da associação, etc., começou a haver cenáculos ao nível distrital, portanto, ao nível da região, ao nível de núcleo, que é uma estrutura que nós temos ainda, ou seja, basicamente hoje, todos os anos, isto é uma iniciativa que continua a existir e que movimenta mais ou menos 2.000 caminheiros por ano. E, portanto, e são eles que organizam. A única coisa que existe, que vocês não veem aí, cada um dos cenáculos tem um dirigente, que nós chamamos observador. A sua única função é estar lá e ajudar a equipa de caminheiros que está a organizar o fórum. Mais nada. Não dirige nada. Portanto, quando muito é apoiar as pessoas, estabelecer algum contacto, se eles quiserem, e, portanto, por isso é que quisemos chamar observador, porque não é o mestre, não é o chefe, nada disso. A outra iniciativa, a tal base nacional da secção, isto é uma aldeia no meio do monte, no meio de nada, não tem água canalizada, não tem energia, não tem estradas para lá chegar, só aquelas que vocês veem ali, não tem telefone, se quiserem ter sinal de celular têm que subir a um monte lá acima, que é o único sítio onde conseguem encontrar, ou seja, nada. E era uma aldeia que estava abandonada, com aquelas casas de pedra, e a associação tinha comprado a certa altura 4 ou 5 daquelas casas. Então decidiu-se fazer daquilo uma base nacional, um centro escotista, mas que só recebe caminheiros. E, portanto, gerou-se ali um sentido de ser especial, um sítio onde eu vou porque eu sou caminheiro. E posso-vos dizer que praticamente todos os fins de semana há caminheiros que vão ali, os clãs vão por sua iniciativa. Ontem estava a perguntar ao diretor do campo e ele diz que mais ou menos passam por ali 3.400 pessoas por ano. E, portanto, é um campo
ainda por cima oferece programas. As pessoas podem ir lá, uma semana de campo de trabalho, outras atividades mais adequadas para os jovens públicos, etc. E, portanto, é um centro, se vocês forem a Portugal e quiserem visitar um centro escotista, apesar de não ficar ao pé de Lisboa e do Porto, mas recomendo porque é um local paradisíaco, no meio das montanhas, para lá chegar é muito difícil. Depois, só dizer-vos que aquela proposta de secção foi renovada, atualizada agora há mais ou menos pouco tempo. Mudou-se o progresso pessoal de uma lista fixa de tarefas para o trabalho por objetivos educativos, como acho que vocês têm também, o que gerou uma enorme confusão nos cotistas, como é que isto se faz e tal, pronto, um drama total. Não só nesta secção como nas outras. Os cotistas estão todos loucos, porque não conseguem gerir a quantidade de objetivos e tal, enfim, um drama tramado. Uma coisa que se introduziu agora também no progresso pessoal é, no último ano de caminheiro, aquilo que se chama o desafio, portanto, que é propor a cada um dos caminheiros para, durante entre 3 e 6 meses, ir fazer um desafio, um serviço individual. Ou seja, uma coisa é trabalhar na equipa, ou outra coisa é trabalhar no clã. Antes de fazer a partida, antes da gente dizer, ok, estás pronto, vai-te embora, é fazer experimentar esta ideia de que eu vou trabalhar durante 3 ou 6 meses como voluntário num sítio qualquer. De preferência fora dos escoteiros, que não seja dentro dos escoteiros. Nessa perspectiva de que vou experimentar o mundo real. Vá. E, portanto, o desafio é isso. E, ultimamente, tem havido uma série de oportunidades de participação individual. Antigamente a coisa era muito estruturada. Se eu não pertenço a este clã, ou melhor, eu só faço atividades no meu clã. Hoje em dia existe campos de férias, campos de trabalho, os programas da DRAV, etc. Coisas que eu, enquanto jovem adulto, se quiser dizer, isto interessa-me, vou participar neste fim de semana, não sei o quê. E, portanto, de alguma maneira flexibilizou-se e adaptou-se um bocadinho àquilo que são os gostos de cada um. Portanto, não há obrigatoriedade de funcionar sempre em equipa ou sempre em clã. E outra coisa que foi interessante de introduzir foram novas formas do clã. Antigamente os clãs eram só fundados, digamos, baseados nos grupos locais, e então só que o que acontecia era que havia grupos que tinham 2 caminheiros, o outro tinha 3, o outro tinha 5, ou seja, não havia massa crítica suficiente para ter caminheiros a fazer trabalhos em conjunto. Principalmente nas regiões mais do interior, mais desertas. Então o que se fez foi dizer assim, ok, vamos poder fazer clãs regionais, que podem agregar estas pessoas que estão mais ou menos dispersas. Então aí já conseguimos ter 15, 20 pessoas que já podem fazer trabalho em conjunto. Por outro lado, nas cidades que têm universidade, também criámos o que são chamados clãs universitários, que é o quê? Porque como vocês, com certeza, como aqui também, quando as pessoas vão para a universidade, muitas vezes perdem a ligação com o escotismo, porque mudam de cidade, pronto. Então, os clãs universitários é na perspectiva de tentar manter as pessoas ligadas ao movimento. E durante o tempo que estão a estudar noutro sítio, nomeadamente existe em Lisboa, no Porto e em Coimbra, existe um conjunto de caminheiros que se junta uma vez por semana e tal, que faz umas coisas, não é a mesma coisa que trabalhar no seu clã, claro, mas é uma forma de manter a ligação com o movimento, na esperança de que quando acabarem o seu percurso universitário, se calhar podem voltar aos seus grupos ou podem continuar a sua vida. E, portanto, tentar minorar os efeitos de estarmos longe daquele corte que existe quando nós vamos estudar para a universidade em que estamos sozinhos e aquela maravilha toda que a gente sabe. Mas não digo. Quando o Mir me pediu para vir, disse, tens que apresentar os resultados. É difícil a gente apresentar resultados. Alguns dos resultados são aqueles que eu vos mostrei nos números logo ao princípio, se calhar, não é? Comecei logo pelo fim. Mas depois estive a pensar em algumas das coisas que, se calhar, deste trabalho todo que se conseguiu. E gostava de chamar a atenção que não é tudo positivo. Se vocês tivessem tempo, eu dizia-vos algumas coisas que não são tão positivas, mas pronto. Isso põe logo à tarde. O que é que se conseguiu? Conseguiu-se uma forte identidade de ramo, ou seja, os caminheiros, os rovers, é uma secção com substância, as pessoas sabem que existe. E vão ver mais à frente uma teoria que eu tenho que está ligada com isto.
Depois fornecemos um ambiente acolhedor, seguro. Há bocado alguém dizia ali que quando os jovens estão no ramo, no tropa sénior, que a coisa está mais ou menos organizada, os jovens vêm e há uma dinâmica já instituída, há as coisas organizadas e, portanto, é fácil integrarem-se. E às vezes, quando nós deixamos as coisas demasiado abertas, as pessoas ficam perdidas, não é? O que vocês estavam a dizer, não têm referências. E eu acho que o que nós conseguimos foi isso, foi haver um ambiente que é acolhedor, em que as pessoas que têm estrutura, e portanto que oferece essa estrutura aos jovens, e portanto, obviamente que eles podem pegar mais umas coisas, ou mais noutras, ou não pegar, mas a estrutura está lá, e portanto as oportunidades estão lá. E portanto, seguro nesta perspectiva, eu digo sempre isto muitas vezes, e se calhar já me ouviram dizer quando eu cá estive, da outra vez, seguro na perspectiva de que eu posso fazer asneiras, posso errar, que é uma coisa que raramente consigo fazer fora dos escoteiros, não é? E portanto, se eu fizer uma coisa que não seja... Aqui é seguro fazer isso, as minhas fragilidades, eu posso expô-las perante os outros que são meus amigos, no meu grupo, não é? E portanto é seguro a este ponto, de eu me poder abrir para os outros também. E portanto, acho que este ambiente que se criou é importante. E é um ambiente que encoraja a ação e a reflexão, esta ideia de pensar, o que é que andamos aqui a fazer? E para onde é que eu quero ir? Não é só viver por viver, não é? Viver por viver, isso a gente faz. Agora, viver com um sentido, viver com um significado, com um propósito, é uma coisa diferente. Um ambiente para realizar no sentido, não é realizar fazer, mas do tomar consciência. Há muitos caminhões que dizem, agora é que eu percebo, olho para trás, e aquilo que eu fazia nos lobitos e fazia nos escoteiros, agora é que eu percebo porque é que isto faz sentido, e quais são o que é que eu desenvolvi. Há pouco tempo estava num fórum de caminhoneiros também, da outra associação, e perguntava, o que é que vocês aprenderam deste tempo todo que são escoteiros? E eles disseram aquilo tudo que a gente lê nos jornais. Olha, aprendi a liderança, aprendi a trabalhar para o projeto, aprendi a trabalhar com os outros, a fixar objetivos, tudo isto. É aqui que as pessoas, é nesta idade adulta em que é possível as pessoas tomarem este tipo de consciência, olhar para trás, olhar para si próprias e pensarem, epá, isto afinal é útil, já percebi, não sei se acontece convosco, há muita gente que eu de vez em quando encontro adultos que são vereadores ou são isto ou aquilo, dizem, eu fui escoteiro, fui lobito, ou fui da patrulha não sei o quê e tal, mas continua, e depois saí. A ideia que eles têm dos escoteiros ainda é muito daquela ideia infantil do eu era da patrulha, era giro, gritávamos, mas não é por isso que a gente existe, não é? As pessoas não perceberam, e é se calhar ao chegar a esta idade mais adulta é que a gente consegue perceber, ligar os pontos e dizer assim, pá, ok, já percebi para que isto serve. Depois eu acho que o que conseguimos foi a retenção. Eu acho que é normal que a gente perca sempre jovens adultos. Porque a vida muda, porque eles vão estar para o outro lado, porque os interesses mudam. Eu acho é que se não tivéssemos feito este esforço, teria sido pior. Teríamos perdido muito mais gente. Agora, por acaso, estamos a ganhar, não é? Mas teríamos perdido muito mais gente. E, portanto, quer nos próprios caminhoneiros em si, quer como dirigentes. Eu acho que o facto de termos mais dirigentes também tem a ver com isso. E há uma coisa que eu estava a dizer há bocadinho que eu acho que é importante, que é darmos um sentido de futuro à terceira. Uma vez ouvi isto de uma escoteira finlandesa e é engraçado que eu nunca tinha pensado nisto. Se nós, imaginando que nós não temos pioneiros, o que é que os séniores querem fazer? Será que têm esta perspectiva de o que é que eu quero almejar a fazer mais à frente? E portanto o facto de haver uma quarta secção, uma última secção, dá esta ideia de, eu quero chegar ao fim do percurso, ou seja, conseguimos reter pessoas durante mais tempo. E, portanto, não é o efeito específico apenas nos pioneiros, mas é o efeito que tem na própria secção anterior. Por isso que eu há bocado também estava a dar importância às duas secções em conjunto. E o que nós verificamos, através da participação dos jovens naquelas atividades, nomeadamente no cenáculo, é que hoje conseguimos ver muito mais jovens metidos nas estruturas, nas equipas de trabalho, a organizar seminários e jamboris e tal, e gente muito mais qualificada, porque aprendeu a fazer, que é a nossa forma de educar, não é? Porque teve a organizar fóruns antes, teve a organizar reuniões, enquanto eram caminheiros, muito mais facilmente são chamados para dizer, este tipo tem experiência de fazer não sei o quê, vamos cá buscá-lo. E, portanto, começamos hoje a ver muitas das pessoas que estavam, por exemplo, no início do cenáculo e que hoje fazem parte de equipas distritais, de equipas nacionais, algumas delas, etc. E, portanto,
acabou por ser uma ferramenta de fixação e de qualificação dos jovens. Há uma preocupação, já agora vos digo, que é minha, esta é minha mesmo, que é a descolagem do mundo real. Há bocado falávamos ali da infantilização. O facto de nós criarmos um ambiente tão aconchegante, tão confortável, tão quentinho, um ninho, não é? Faz com que as pessoas queiram estar ali e se esqueçam que há outras coisas lá fora. E, portanto, esta é uma das coisas que eu acho que, mesmo lá na associação, a gente um dia vai ter que resolver, que é que não nos fecharmos naquilo que é a nossa prática de jovens adultos. Desenvolver trabalho nesta idade tem que ser sempre em relação com o exterior, tem que ser sempre aplicado. Não pode ser só uma coisa que nós estamos ali muito bem, porque são os nossos amigos e tal, e que corre sempre tudo muito bem, abraços e tal. Pronto. Não é, porque o mundo real é diferente. E, portanto, temos que aumentar esta ligação com a realidade. E por isso é que eu digo ali, isto é uma preocupação minha grande. É verdade que conseguimos ter um ambiente confortável e tal, mas tem que ser nos dois sentidos. Pronto, já vos dei aqui uma grande seca sobre Portugal. Não vos vou mais maçar sobre esse assunto. Depois, logo à tarde, acho que há uma mesa redonda, podem perguntar o que vocês quiserem. Drave, sim. Espera, eu mostro aqui. Oh, diabo. Isso. Drave. Se forem ao... Eu tinha um filme que podia mostrar, mas não quero estar-vos a amassar. Se vocês forem a um site do sítio e tem lá uns filmes de divulgação, é mesmo desligar completamente. Aliás, o conceito deles é esse. É desliga-te, desconecta-te dos telemóveis, esquece. Vem aqui, região de Aveiro, sim. Aveiro-Viseu, dá ali na fronteira, aliás. E, portanto, se quiserem levar pioneiros lá, são muito bem-vindos, eles gostam imenso de ter escuteiros estrangeiros. Nem todos os escuteiros se adequam a isto. Quando pensam centro escutista, pensam grandes instalações e grandes banheiros e tal. Ali não há, esqueço, é voltar ao básico. Ops. Ora bem, agora ia-vos só dar uma panorâmica do que acontece noutras partes do mundo. Obviamente o facto de eu ter sido Presidente do Comitê Mundial não significa que eu conheça tudo o que acontece no mundo. Não é? Portanto, não tenho as respostas todas. Vou-vos dar umas ideias, mostrar-vos três casos e depois podemos falar dos conceitos que estão por trás dos casos que eu vos vou mostrar. Primeiro, sobre a repartição das idades também, da mesma coisa que eu vos mostrei para o CNE em Portugal, como é que isto acontece no mundo? É ainda mais grave, como vocês podem ver, não é? Reparem que só 3% é que são declarados, só 3% é que são declarados como rovers. Se bem que temos de ter aqui um cuidado, aquele número tem que ser lido com cuidado, porque em muitos países os rovers são também líderes. E, portanto, eventualmente podem estar a ser declarados como líderes e não como rovers, está bem? Portanto, temos de ter algum cuidado. Portanto, admito que em vez de ter 3, sejam 5 ou 6, vá. Mas não há de ser muito mais do que isso, também vos digo. Depois, a outra secção anterior, portanto, os séniores, representa 13%, e como vocês veem, quase 85% do nosso efetivo jovem, estou a esquecer os escotistas, não é? Quase 85% do nosso efetivo jovem é lobitos e escoteiros. Ou seja, quando se fala da infantilização do movimento, é isto, não é? Ou seja, temos o efetivo concentrado entre os 6 anos, mais ou menos, e os 14, 13, mais ou menos. E, portanto, não estamos a ser um grande movimento para adolescentes, não é? Se pegarmos aqui na ideia do Alain antes, não é? Os adolescentes começarem aos 12, aos 11, até aos... A gente pode é bom não esquecermos, quando Baden-Powell fundou o escotismo, era para os adolescentes. Foi para que ele começou, não é? Não começou com o Luiz, nem com... o que nos faz questionar o que é que andamos aqui a fazer. É um bocado duro dizer, mas é isso. E, portanto, se calhar temos que focar um bocadinho mais naquilo que são as cidades mais velhas. E não apenas... Porque atrair lobitos e ter os lobitos ali entretidos é muito fácil.
Eu fui chefe de Luíta, atenção, portanto sei o que é que estou a falar. E adorei. Agora, as crianças, aquilo é assim automático, não é? Agora, trabalhar com adolescentes e jovens adultos, lá vai. Aí já é outra conversa, não é? Vocês sabem bem que é o que vocês fazem. Portanto, dá mais trabalho, obviamente, é mais exigente, mas eu acho que não há outro caminho, se nós queremos continuar a ser fiéis àquilo que é o nosso movimento. Deixa-me mostrar aqui 3 casos de sítios onde existem esta secção com alguma estrutura e alguma importância. Dos casos da América Latina não vos vou falar porque vocês conhecem melhor do que eu, portanto, e corri o risco de estar aqui a dizer mais asneira, portanto, já conhecem Brasil e México e Argentina, e conhecem isso tudo. Portanto, da América não vou falar, de propósito, senão ficava mal visto. Agora, França. França é um dos países que eu conheço que tem esta secção mais forte, nomeadamente aquela associação, o Tigre de France. Eles têm, o ramo deles vai entre os 17 e os 21, tem um grande enfoque na equipa, ou seja, não é o clã, não é um grupo grande, estamos a falar de uma equipa de 4, 5 pessoas, muitas delas não chegam sequer aos 6. E a ideia deles é uma coisa interessante, porque eu estava-me no outro dia a dizer que eles, bem, eu já digo isto no fim, depois de explicar o esquema. A ideia é que a equipa é que é o núcleo base de toda a ação. Portanto, quando as pessoas chegam entram no ramo, a ideia principal é formar uma equipa. E essa equipa, que se vai manter durante os 3 anos, que duram as propostas, que no primeiro ano, uma proposta que é em 3 tempos. O primeiro ano, essa equipa é convidada a fazer experiências curtas, projetos pequenos, ali à volta mais ou menos, coisas relativamente simples. No segundo ano já estão a entrar então a ideia de viver a experiência, mas mais longe. Estamos a falar de uma expedição que pode ser quer na Europa, quer em África. Todos os anos eles enviam para fora do país, muitos deles para aqui para a América Latina, 1500 equipes. E a ideia é que eles vão experimentar coisas diferentes. Muito nesta base de que aquilo que a gente experiencia, e nós sabemos isso nos escuteiros, nós experienciamos é o que nos fica cá agarrado cá dentro, não é? Só ouvir, a gente passado amanhã já nos esquecemos. Agora, aquilo que nós vivemos, que nós experienciamos, então isso fica. E, portanto, a ideia é que, durante este tempo, os rovers possam experienciar coisas. Primeiro, no primeiro ano, uma coisa mais limitada, no segundo ano, mais longe, e, portanto, o grande projeto é ir para muitos projetos em África, alguns na Ásia, muitos aqui na Bolívia, pronto. E depois, no último ano, então aí já estamos na fase da experiência individual, que é um bocadinho aquilo que eu vos disse antes sobre o desafio, que é cada um dos caminhantes vai ter uma experiência de estar durante entre 3 meses e 6 meses a fazer um serviço noutro sítio qualquer. Depois disso, é o envio, que é que nós chamamos a partida, para eles é o envio, é o enviar para a sociedade. O que eu estava a dizer que isto é um assunto interessante é que os franceses diziam que há muitos jovens desta idade que entram para os escoteiros apenas para esta etapa. Porque basicamente eles são convidados a vir viver um projeto durante 3 anos, fazer parte de um grupo de mais 4 pessoas, que durante 3 anos vai viver em conjunto um conjunto de experiências cada vez mais desafiantes. E, portanto, os jovens são atraídos, gente que nunca foi escoteira antes, gente que é recrutada nas universidades e por aí fora, amigos que vêm por dizer, ok, nos próximos 3 anos tenho este projeto como parte da minha vida. É um projeto que vai começar por aqui, mas no segundo ano eu sei que vou para o Mali, ou vou para a Bolívia, ou vou não sei para onde. E, portanto, esta ideia do projeto é suficientemente atraente para chamar estes jovens adultos, que muitos deles não sequer sabem, nunca foram escoteiros antes na vida. E, portanto, é das poucas associações que eu conheço que têm esta capacidade de atração interessante. Depois, no Reino Unido. O Reino Unido não tem, a Inglaterra não tem tradição de ramo pioneiro, mas tem uma solução que pode ser, enfim, eu acho que tem alguns pontos de contacto com uma coisa que vocês têm aqui, que é a rede de jovens líderes, não é? Acho que não é exatamente a mesma coisa, mas basicamente o que eles diziam é, nós não temos nenhuma oferta, então vamos arranjar aquilo que nós chamamos uma rede, a network, que é um tema mais atual. Portanto, a ideia era que eles, de uma forma bastante informal,
todos os que tivessem mais de 18 anos, entre 18 e 25 anos, podem ser rovers, podem ser escotistas, podem trabalhar ao nível distrital, seja o que for, não interessa. Desde que tenham aquela idade, podem fazer parte desta rede. E é uma rede que, basicamente, o que diz é nós oferecemos experiências que podem ajudar a desenvolver do ponto de vista pessoal. Quem quiser aproveitar, vem. Agora, é uma coisa bastante informal, o que quer dizer que tem, se calhar, tem muita fluidez, pouca estrutura. Estas redes não são do nível local, são organizadas ao nível do distrito e, portanto, reparem aquela ideia que a estrutura local deixa de ser a mais importante nesta idade. Precisamente, se calhar, para ultrapassar aquele problema de ter 2 num lado, 3 no outro, etc. Portanto, redes com base no distrito, desenvolvimento de pessoal e as atividades que andam à volta daqueles 3 temas principais. Supostamente, os jovens juntam-se e dizem, vamos lá ver o que é que a gente nos próximos 3 meses ou 6 gostava de fazer. E a partir das atividades é expectável que fossem à volta da comunidade, da internacional e da aventura. Um pormenor interessante, enfim, um detalhe, é que os membros da rede não pagam registro, como forma de incentivar a que eles adiram à rede. Da mesma forma, já agora, que os escotistas no Reino Unido também não pagam registro, como forma de incentivar a haver cada vez mais voluntários, porque eles estão com um grave problema de voluntários e, portanto, não pagam. Eu sei que estou a criar um problema A e B agora, não estou? Já percebi. Peço perdão. Não digam isto aí ao Alessandro nem nada. Vou ficar mal visto. Estou tramado. É isso que eu ia dizer. Apaguem isso agora do filme. Não, mas para terem uma ideia, já agora, no Reino Unido existem listas de espera de jovens que têm entre 40 a 50 mil jovens que não podem ser escoteiros porque não existem voluntários suficientes para acolher. E, portanto, como tem esta crise enorme de... não tem gente suficiente, basicamente, não tem adultos suficientes, uma das formas que eles há pouco tempo encontraram foi não pagam registro. Portanto, não sei se resultou muito ainda, mas não digo isto a ninguém. Pronto, isto lá pode ser, aqui não pode. Se eu dissesse isto lá em Portugal, ia ser morto completamente. Pronto. E outra coisa é que no Reino Unido, a partir dos 18 anos, pode-se ser escotista. Portanto, eu posso simplesmente decidir, não quero ser membro da rede, vou fazer o meu caminho como dirigente. Finalmente, um outro exemplo, na Austrália, que é um sítio que tem uma cultura de rovers bastante forte, mas tem uma especificidade muito grande, eu diria que é diferente, se calhar, de muitos outros. Tem na mesma os 18 aos 25, mas aqui é muito baseado num divertimento, nas atividades, enfim, não é muito da reflexão ou do pensar na vida, não é bem isso, é mais ser uma espécie de uma fraternidade, um clube de gente que se junta, organizada em crews, em equipas, entre 6 a 20 pessoas, como os nossos clãs, basicamente, e que se juntam para organizar coisas em conjunto. Portanto, já tem uma forte tradição depois destes anos todos, e é muito centrado nas atividades, no rafting, e no surf, e no etc., e nos MUTs, nestas grandes concentrações de pessoas, de jovens, não é, desta idade, e o divertimento que isso causa, e o divertimento que eles têm juntos a viver várias aventuras. E, portanto, esta é outra realidade completamente diferente. Vem este ramo pioneiro de forma diferente, digamos assim. Por último, queria só dar uma panorâmica das iniciativas mais de nível regional e mundial. E porquê é que eu falo nisto? Porque isto é uma componente muito importante nesta faixa etária. Esta componente internacional, esta coisa de dizer que ser cidadão do mundo hoje já não é ser cidadão daqui deste sítio, é ser cidadão no mundo inteiro. Não é só da minha comunidade, eu tenho que ter uma compreensão daquilo que se passa nos países à volta. E hoje em dia é tão mais fácil nós estarmos ligados, é tão mais fácil nós viajarmos, que é quase uma obrigação nós fazermos os jovens passar por esta experiência do contacto com outros países e com outras pessoas. E, portanto, e aquilo que a organização oferece, quer ao nível das 6 regiões do mundo, quer ao nível mundial, tenta dar este empurrão de trazer as pessoas ao pé umas das outras para poderem usufruir esta oportunidade internacional.
muito rapidamente. E até porque aqui, na região interamericana, também existem naturalmente. Não é? O Explorer Belt, uma experiência interessante que alguns países da Europa fazem, não sei se vocês conhecem, que é uma coisa simples. Os caminhoneiros os rovers inscrevem-se, e é uma atividade que ocorre num outro país, e portanto imaginem, em Portugal há pouco tempo fizeram na República, na Eslováquia. Portanto, foram 20 pessoas portugueses de Portugal para a Eslováquia. Quando chegaram lá, foram largados em grupos de 2 durante 15 dias, e durante 15 dias têm um conjunto de tarefas que têm que fazer. Ir a uma quinta e ordenhar uma vaca, ir a uma quinta e fazer serviço não sei em quê. Ou seja, nesta perspectiva de obrigar, entre aspas, as pessoas a estar num ambiente completamente diferente, nem sequer conhecem a língua, mas a conhecer aquele país e a desenrascarem-se sozinhas. E, portanto, aquelas equipas de 2 pessoas têm um percurso que vão fazendo com um conjunto de tarefas e durante 15 dias têm-se de desenrascar, basicamente. Não é? Depois voltar ao mesmo sítio. E os irlandeses têm esta cultura há montes de anos, os ingleses também fazem sítios dos mais extraordinários. Mas lá está, também na Europa os países são pequenos, é muito fácil a gente dar um passo e está logo no país estrangeiro. Não é? Vocês aqui era mais complicado. Mas só para perceberem que esta ideia de dar autonomia, das pessoas treinarem durante 15 dias, 2 jovens estarem sozinhos e em autonomia num outro país. O Roverway, que vocês possivelmente ouviram falar, que é uma espécie de MUT europeu, não era inicialmente, e não é exatamente o MUT, antigamente o MUT era juntar as pessoas durante 10 dias num campo e fazer atividades. O Roverway tinha um conceito diferente, tinha e tem, que é a primeira metade do evento, as pessoas são divididas em grupos internacionais de 40, clãs de 40, são mandados para vários sítios do país, e depois, na segunda metade, juntam-se todos num sítio, então aí tem um campo normal. E durante os primeiros dias, os 40 criam ali um conjunto de laços brutais. O primeiro Roverway foi realizado em Portugal, já agora, para ficarem a saber, e eu fui o diretor, por isso é que tenho esta paixão pelo Roverway. Mas este ano vai haver outra vez, já para a 5ª edição, este ano na Holanda, sim. Os MUTs, enfim, sabem o que é que são, existem MUTs regionais na Interamérica, na Árabe e na Ásia. Na região Eurásia existe uma coisa chamada Excel Scout, também é uma atividade de 4, 5 dias, também de caminhada, mas fazem todos os anos, uma ideia de juntar os escoteiros dos vários, são poucos países, são só 9 países da região Eurásia, mas que juntam gente desta idade para fazer, lá está, para o tal contacto internacional. Alguns países da Ásia realizavam um acampamento chamado COMDECA, Community Development Camp. A ideia é que, imaginem não sei se é o vosso conceito de mutirão, imaginem um acampamento com 4.000 pessoas só de serviço. As pessoas juntam-se todas num sítio para fazer serviço durante uma série de dias. E, portanto, no Bangladesh, por exemplo, faziam isto. 4.000 pessoas juntas para limpar sítios, para isto, para aquilo, para aquilo outro. É o mutirão, não é? Pronto. Só que lá, se calhar, fazem uma escala maior. Ágora, se calhar. O Ágora é também, ao nível europeu, um fórum de caminheiros, para caminheiros, por caminheiros para caminheiros. Posso-vos dizer que foi inspirado no tal cenáculo em Portugal. Todos os anos são chamados jovens dos países todos europeus e organizam esta ideia dos fóruns organizados apenas por eles. E é interessante que depois deste europeu, alguns países europeus começaram a adotar esta prática, a França, a Holanda, a Dinamarca, etc. Na sua proposta educativa desta secção, usam esta figura do Ágora, num sítio onde os caminheiros vêm, se juntam e discutem. Fóruns de jovens, vocês sabem, uma coisa interessante é que a Europa não tem fóruns de jovens. Porquê? Porque o que eles dizem é que nós já temos nas nossas estruturas de governança tantos jovens que não faz sentido ter um fórum de jovens para assegurar a voz dos jovens, não é? E, portanto, há sempre esta ideia que os fóruns de jovens são medidas provisórias. Quando as nossas estruturas estiverem cheias de gente jovem, os fóruns, se calhar, já não são precisos. Para esse efeito, pelo menos. Está bem? Eu sei que isto pode ser um bocado discutível, mas eu esqueci-me de avisar ao princípio que ia dizer algumas coisas que vocês, se calhar, não concordavam ou não gostavam ou queriam atirar tomates, mas pronto, faz parte. E outra coisa interessante, este Erasmus Scout, que é
da mesma forma que eu vos falei dos clãs universitários, a ideia é que se eu estou em Portugal e vou estudar durante 6 meses, nós temos um esquema na Europa que é de estudar para outro país durante 3 meses, ou 6 meses, um semestre ou 2, que é aproveitar esse tempo para que o jovem que vai estudar para outro país e que é escoteiro, possa durante aquele tempo colaborar no país de destino. Portanto, durante aquele tempo pode estar a colaborar num grupo local ou na associação, de modo a também conhecer o que é que está a acontecer no outro país do ponto de vista do escotismo. Portanto, é uma forma de criar uma rede, enquanto os jovens estão a tirar o seu curso universitário durante um tempo noutro país. Finalmente, ao nível mundial, o que é a oferta? Eu gostava de chamar a atenção que normalmente a gente existe muitas vezes, não é? O escotismo onde acontece é nos grupos locais, é nas cidades, é nas vilas, aí é que a coisa se faz, não é? Tudo o resto é só para ajudar, não é para pôr dificuldades, é para ajudar. E é para criar valor. E, portanto, quando nós organizamos atividades internacionais é para isto, é para dizer, está aqui mais uma oportunidade. É só isto, não é para mais nada, é mais é de acrescentar valor, como eu dizia, é mais uma oportunidade que estamos a oferecer. E os eventos mundiais e regionais é isso que são oportunidades, porque não há muitos movimentos que tenham esta dimensão que nós temos, não é? 50 milhões de pessoas no mundo inteiro é uma grande rede, não é? Portanto, muitos mundiais, Fórum Mundial de Jovens, o programa Escoteiros do Mundo, que vocês também conhecem, há umas linhas guia para o Ram Rover, vou só falar muito brevemente sobre isso, e agora queríamos muito que esta iniciativa de celebração dos 100 anos dos Rovers fosse uma oportunidade para dar ainda mais um impulso a esta secção, a este ramo. Só 2 slides sobre isto, que é que ao fim e ao cabo o que é que a Organização Mundial acha desta secção, não é? Qual é a ideia? E se vocês agarrarem neste documento, já está um bocadinho desatualizado, já tem quase 10 anos, mas se pegarem nele, que está disponível, apesar de isto ser dirigido para as associações nacionais para que queiram montar o seu programa de caminheiros, diz que o propósito do Ram Rover é aquele: ajudar na transição entre a adolescência e a idade adulta e apoiar os jovens na fase final da sua plena integração na sociedade. É para isto que isto serve. Nós achamos que quando as pessoas acabam o seu percurso sénior, é pouco, ainda falta mais um bocadinho, falta aquele afinar final até as pessoas entrarem na idade adulta, nas escolhas da família, nas escolhas do trabalho, nas escolhas dos hobbies. É preciso polir aquela individualidade que está ali. E esse polimento, essa tomada de consciência final, achamos que isso é possível fazer nesta última secção. Enfim, está muito pequeno, mas e a finalidade é esta: desenvolvimento pessoal, ou seja, todos os programas que se façam em cada um dos países deviam ter estas 4 finalidades. Primeiro, trabalhar o desenvolvimento pessoal. Esta ideia de que não é só diversão, não é só beber uns copos e fazer umas caminhadas. Tem que haver aqui uma consciência que nós estamos a progredir, estamos a ser melhores pessoas, não é? Depois, descobrir e enfrentar os desafios da sociedade de hoje. Por isso é que eu há bocado estava a dizer que é importante a gente não perder o sentido da realidade, não é? É fácil nós estarmos num grupo de amigos e fazer coisas interessantes. Mas isto tem que ser ligado, porque amanhã os amigos já estão espalhados pelo país inteiro ou pelo mundo inteiro e nós estamos sozinhos, não é? Portanto, temos que descobrir estes desafios e estar atentos à realidade. Desenvolver a liderança e a iniciativa. E a liderança só se desenvolve fazendo. E a gente não se pode esquecer que eu acho que é um dos nossos elementos do método mais fantásticos, que é aprender. A gente está sempre a dizer isto, não é? Mas esquecemos do significado. Aprender fazendo, aprender fazendo. A gente tem que fazer para aprender. E se não deixarmos os jovens tomarem a iniciativa, liderar, eles não vão conseguir aprender a liderar, não é? Porque a liderança não se aprende de ouvir falar, de dizer. E, portanto, ou nós proporcionamos este tipo de oportunidades, ou estamos a fazer um mau trabalho, do meu ponto de vista. E depois ajudar os jovens a trilhar o seu próprio caminho na vida. Aquilo que eu há bocado dizia sobre o que é que eu quero fazer da minha vida, não é? Desta bênção que eu recebi, que é estar vivo, o que é que eu quero fazer disto? Destes anos que eu vou passar por aqui, que significado é que eu quero dar? Quais são as escolhas que eu quero fazer? Que papel é que eu quero ter? E, portanto, mais uma vez, ter esta ideia muito de valorizar o indivíduo e prepará-lo
para aquilo que é a vida no futuro. E este documento diz que os programas devem estar focados à volta de 4 áreas principais. Viagens e experiências interculturais, por isso é que eu estava a falar dos eventos regionais e mundiais, etc. Aventuras, serviço e a integração. Ou seja, esta ideia de dizer, falo muitas vezes, as pessoas me perguntam aquela coisa do currículo. No currículo devo dizer que fui escoteiro? Acho que sim, mas o mais importante é que digas que sabes liderar, que sabes trabalhar em equipa, que sabes gerir um projeto. Se meteres lá isto tudo, que tens experiência disto tudo, aí sim. E, portanto, é este tipo quando se fala de integração socioeconómica, é disto. É desta ideia de eu conseguir estar preparado para enfrentar os desafios profissionais, familiares, etc. E os momentos menos bons, porque todos nós sabemos que a vida tem momentos menos bons, não é? Agora, perante isso, a gente ou aguenta ou vamos abaixo. E nós gostávamos que todos os escoteiros aguentassem e, mais que isso, pudessem ser capazes de construir o tal mundo melhor. Última conclusão, só com pensamentos muito pessoais, e volto a dizer que isto é muito pessoal, não é institucional, até já não sou presidente de nada, não sou nada, sou escoteiro como vocês. Se me perguntarem a mim, com a experiência que eu tenho e a paixão que tenho de programas de rovers, se me perguntarem quais são os elementos-chave que eu acho que é preciso ter em conta quando se trabalha com esta idade, eu diria, primeiro, decisão, tomada de decisão. Decisão tem que ser dos jovens. Há bocado estávamos aqui a falar de quem é que controla, não é? Se deixamos tudo aberto, os jovens depois não sabem o que querem fazer, se é o mestre que diz tudo, depois eles ficam não sei o quê. A decisão tem que ser dos jovens. E não se pode dizer, estamos a falar de adultos, pessoas, como há bocado estavam a dizer, pessoas com mais de 18 anos, não é? Que podem conduzir, podem ser presas, podem ser... Têm responsabilidade, a gente não pode dizer, não, lá fora podes fazer, escolher... Havia um amigo meu que há pouco tempo me dizia que no seu clã tinha um caminheiro, tinha 21 anos e que estava na Força Aérea e que era responsável por um esquadrão de aviões. Significado, tem que importar, tem que estar ligado àquilo que sou eu, tem que ser relevante para aquilo que eu sou. Se é só uma coisa que para estar a passar tempo, se calhar arranjo outros sítios onde posso passar tempo, não é? Tem uma coisa que eu a certa altura digo, isto é útil, isto é importante, aprendi, como dizia há bocado, aprendi a liderar aqui, sei que vou a um outro país, ou isto, tem que ter significado, tem que ser importante, tem que tocar cá dentro, não é? E depois tem que ser um desafio ao nível, tem que proporcionar desafio. Quando eu digo que vou fazer uma caminhada em autonomia durante 15 dias num país estrangeiro, até digo mais, algum de nós não gostava de fazer isso, e já não somos propriamente jovens, não é? Portanto, se calhar nós também gostávamos. Portanto, isto tem que ser desafiante do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico ou intelectual, do ponto de vista emocional. Eu tenho que ir ali e dizer assim, eu vou porque sei que vou ser estimulado, não é? Há ali coisas que vai ser entusiasmante eu ir. Portanto, se eu vou só para estar em reuniões e para... a proposta tem que proporcionar este tipo de desafios. Tem que ser flexível, muito flexível. Flexível quer ao ritmo dos grupos, quer ao ritmo individual. O ritmo dos grupos, eu falava ontem com o Vítor, vocês aqui, por vistos, como em Portugal, têm reuniões semanais, não é? E eu pergunto, faz sentido ter reuniões semanais para esta secção, para este ramo? E vou-vos dizer porquê. Não sei o que acontece aqui, em Portugal o nosso ano é diferente do vosso, não é? Mas o ano académico começa em setembro e depois ali em janeiro, fevereiro, é a altura dos exames na universidade. E portanto, obviamente, nessa altura, a rapaziada está toda com a cabeça, sabe lá Deus aonde, não é? E portanto eu pergunto, também em janeiro, em fevereiro, eu quero obrigar toda a gente a vir, todas as semanas e tal, acham que isto faz sentido? Se calhar não faz. Do meu ponto de vista, não faz. Eu avisei aqui a dizer coisas que vocês não gostavam. Se calhar o que faz é adaptar o ritmo do grupo àquilo que são as disponibilidades que têm, dizer assim, olha, em janeiro, esqueçam, estamos todos a estudar para os exames, portanto não vale a pena. Em fevereiro, se for preciso, estamos cá todos os dias. Estão a ver? E, portanto, esta obrigatoriedade que nós temos de trabalhar sempre da mesma maneira,
não faz sentido, se calhar. E a flexibilidade disto, de grupo e também pessoal, porque cada um de nós tem o seu próprio ritmo, há alturas da vida que nós dizemos, epá, não posso ir, não posso assumir responsabilidades, quero ter um tempo para mim. E nós, perante isto, temos que dizer, está bem, se for preciso, a gente está cá. E de vez em quando liga, ou tem um contacto, ou manter a ligação, não é? Mas é diferente, por isso é que nós temos que olhar cada uma das pessoas individualmente, isto é muito difícil, não é? Mas eu acho que é a melhor maneira, é a maneira como nós educamos no escotismo. E, portanto, a flexibilidade nesta secção, neste ramo, é das coisas que me parece mais importantes. Manter a ligação, e aqui acho que o dirigente tem um papel importante, há uma espécie, eu acho que é uma das coisas também importantes no CNE, há uma espécie de cumplicidade entre a pessoa, entre o dirigente e o caminheiro, com quase todos. Há uma espécie de cumplicidade. Não é intimidade, mas há esta complicidade. E é preciso, isto faz com que as pessoas se mantenham na rede de cumplicidades que um clã pode ser. Está quase. Intenção. A intenção de que nós fazemos as coisas com propósito. Nós não fazemos atividades, um rafting, só porque é divertido. Fazemos porque depois chegamos ao final e se calhar olhamos para a coisa e dizemos, pá, cada um tinha uma função, tu não fizeste bem a tua função, isto foi divertido, aquele tipo fez mal ali e tal. As coisas que fazemos, e nós sabemos isso porque somos escotistas, somos educadores, por trás de cada atividade há uma intenção. E, portanto, eu acho, por maioria de razão, quando trabalhamos com adultos, tem que haver uma intenção por trás daquilo que fazemos. E depois, eu acho, isto é uma sugestão, acho que os eventos marcam muito. Quando eu quero fazer passar uma proposta, uma nova ideia de um ramo novo, seja o que for, uma das coisas que nos foi úteis durante o nosso percurso em Portugal foi que nós tivemos eventos grandes para caminhões e, portanto, podemos chamar as pessoas e fazê-las experimentar o que é o homem novo, o que é uma caminhada, o que é isto ou aquilo. As pessoas vieram e experimentaram, não foi só conversa. Não é? E, portanto, quando nós queremos passar umas determinadas ideias, os eventos são muito importantes. Não são só para reunir pessoas, não são só para nós ficarmos satisfeitos porque temos capacidade para organizar grandes coisas. Não é? Eu às vezes também critico isso lá em Portugal. Aquela fotografia que vocês viram ali ao princípio foi o nosso último Jamboree Nacional, o ano passado tinha 22 mil pessoas. E é evidente, como associação, nós ficámos todos satisfeitos, não é? E pá, temos capacidade para organizar, mas isto não chega. Não é? Isto não chega. O que é importante é que as pessoas que lá foram tenham aproveitado daquilo que lá foram fazer. Portanto, os eventos são muito importantes. A gente, quando lá vai, tem que ir com um propósito, qual é a mensagem, qual é a bagagem que nós queremos que as pessoas levem para casa quando isto acabar. E pronto, este é aquilo que eu queria partilhar convosco. Espero que este ano de celebrações seja um ano também de impulsionar este ramo no vosso país. E além de hoje e além de logo à tarde, se eu puder gerar alguma coisa, estou a vosso dispor. Muito obrigado.